Tudo bem, pessoal. Isso aconteceu há quase 10 dias. Eu ia gravar um vídeo sobre isso, mas essas situações acontecem tanto que nem consigo cobrir tudo. 4 homens muçulmanos foram presos em uma série de operações realizadas nos subúrbios de Melbourne. Você sabe, a cidade mais habitável, a cidade das praias, de pessoas descoladas, festas, cafés e cultura do café. Não mais. Porque a Austrália, sendo um país ocidental, decidiu, você sabe, abrir-se para o multiculturalismo, achando que todas as culturas são iguais, que somos todos iguais. Está tudo bem. Era sempre culpa do homem branco, qualquer coisa que tenha acontecido no século passado. Então, uma vez que as pessoas entram no nosso país, elas se tornam como nós. E não é só Melbourne, a Austrália também não está sozinha. Estamos vendo esse problema surgir em praticamente todos os países ocidentais que se abriram para pessoas de culturas medievais, primitivas, bárbaras e hostis, ou seja, o Islã, certo? Então, Melbourne mesmo. E eles foram acusados de supostamente possuir e compartilhar propaganda do ISIS. Sim, o mesmo ISIS que diz que o Islã não tem nada a ver com o ISIS. Olha só isso. Olha só isso. Olha isso, Bob. Na verdade, não, não é Bob. Olha isso, Eli. Olha isso, Ariel. Olha isso, sabe? Porque dizem que são os judeus por trás de tudo. Olha pra ele. Ele não parece judeu pra você? 4 homens foram presos em Melbourne, pessoal. Eles vivem entre nós. Eles vivem ao seu redor. E agora mesmo eles estão planejando te machucar. Você sai só pra, você sabe, só pra sair com seus amigos. Todas as famílias saem e então, de repente, você é massacrado. Por quê? Porque temos essas pessoas entre nós. Quero dizer, parabéns para a AFP, para a Polícia Federal Australiana. Eles fizeram bem o trabalho deles, mas é o mesmo caso que aconteceu no Reino Unido. Nossas organizações de inteligência e departamentos de polícia estão sobrecarregados. Eles simplesmente não conseguem fazer nada em relação à quantidade absurda desses lunáticos que vivem entre nós. Só conseguimos pegá-los quando eles cometem algum erro. Então, de qualquer forma, esse não foi o fim da história. Certo, isso aconteceu há 10 dias, 4 pessoas foram presas. 4 terroristas do ISIS foram presos. Mas adivinha só, agora, um quinto muçulmano, um homem de 25 anos, foi acusado como parte de uma investigação em andamento sobre atividades do ISIS em Melbourne. Quantos deles vivem entre nós? Sabe por que isso está acontecendo e por que não vai parar tão cedo? É porque temos políticos como este entre nós. A distinção entre australianos e imigrantes é... Eu me pergunto qual é essa distinção. Você percebeu uma diferença, mas ele não. Ele está bêbado. Veja esse olhar convencido. Eu tenho mais. Qual é a distinção entre australianos e imigrantes? Porque eu nunca vi isso ser usado antes em um país como o nosso, Sabe, nós temos pessoas que ocupam cargos de alto escalão no nosso governo. Cargos de alto escalão em organizações racistas. Pessoas de alto escalão em várias facções terroristas, cargos de alto escalão. Pessoas em cargos de alto escalão em todos os lugares. Você sabe, eles só querem te prejudicar. Eles estão escrevendo livros, manuais sobre como causar o máximo de dano em ataques terroristas. São todos Steve Evans, pessoal. Nos negócios, você sabe, alguns dos gigantes dos negócios neste país vieram para cá como refugiados e imigrantes. Muito poucos deles, muito poucos deles. Eles mostram pessoas como eu que, ei, olha isso. Se permitirmos o multiculturalismo e a migração em massa, vamos ter pessoas como Harry Sultan. Vão me usar. Olha pra ele. Ele não é perfeito? Mas não, estou te dizendo, se você trouxer 1 milhão de paquistaneses, você teria sorte de conseguir 5 Harry Sultan. Os outros, não digo que serão terroristas, criminosos ou algo assim, serão pessoas boas e decentes. E minhas lealdades primárias deles estariam com o Paquistão. É assim que as coisas são. Você está pedindo para as pessoas abrirem mão de suas tradições e lealdades de séculos. Não é assim que acontece. Simplesmente não acontece da noite para o dia.
Isso acontece com culturas que não são inerentemente hostis à civilização ocidental. Por exemplo, gregos e italianos também eram europeus, então se integraram e se assimilaram. A comunidade vietnamita, alguns chineses e os japoneses na América também se saíram muito bem. Por que nós bombardeamos? Sempre paro nessa cara. Olha essa expressão arrogante. Eles são separados dos australianos? Sim, são. Então, o que eu ia dizer é que nós bombardeamos o Vietnã. A Austrália participou da Guerra do Vietnã. Por que nunca vimos um único ataque suicida vietnamita na Austrália? Sabe, eles poderiam ter dito: você matou meus avós, você matou meus familiares. Então é isso, agora vamos nos vingar do Ocidente. Por que que os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas no Japão? Os Estados Unidos prenderam cerca de 50 mil ou 100 mil nipo-americanos na Segunda Guerra Mundial por temerem que fossem leais ao Japão. Michio Kaku foi um deles, um dos meus físicos favoritos. Por que não vimos nenhum ataque de represália por parte do povo japonês? Vou te dizer por quê. Porque, culturalmente, inerentemente, eles não tinham disposição para odiar o Ocidente. A cultura deles dizia: se mudarmos para os Estados Unidos ou Austrália, devemos ser leais a isso. Temos que deixar o passado para trás. Agora, os muçulmanos podem fazer isso? Claro que não. É por isso que você continua vendo isso repetidamente. E eu te digo, isso não vai parar tão cedo. Você vai continuar vendo um aumento nos ataques terroristas. Você vai continuar vendo pessoas aleatórias com deficiência mental, assim como aconteceu na Itália no fim de semana. Deixe-me te mostrar. Não posso mostrar o vídeo todo, mas vou te mostrar isso. Você entendeu o recado? Olha isso. Olha isso. Este carro simplesmente entra e atropela todas essas pessoas, ok? Todas elas ficam gravemente feridas. O carro continua andando. Então, as autoridades italianas anunciaram que o ataque de atropelamento com carro ontem em Módena foi cometido por Salim Al-Hodri, um muçulmano. Mas não foi um caso de terrorismo, e sim devido a problemas de saúde mental. Sabe de uma coisa? A China declarou o islamismo como uma doença mental. Bem, se você vai nos dizer que essas pessoas que seguem a ideologia do Islã, ou seja, o islamismo, eles produzem um número desproporcional de pacientes com problemas de saúde mental. Talvez existam problemas nessa ideologia, sabe? Se existe uma ideologia, se há defensores de certas ideologias produzindo um número desproporcionalmente grande de pacientes com problemas de saúde mental, então deve haver algo de errado com essa ideologia. Mas enfim, sabe, eu não estou interessado. Eu acho, tenho certeza de que você não se interessa por esses rótulos, seja Islã, islamismo, islamismo radical, Islã queer, doença mental, saúde mental. Você não liga para isso. Nos preocupamos com nosso povo morrendo nas mãos desses lunáticos, com a conivência desses políticos. Isso é o que importa. Estou te dizendo, isso não vai parar. Isso vai acontecer com cada vez mais frequência. Vamos ver cada vez mais ataques ao povo judeu. Em primeiro lugar, isso vai acontecer. Desculpem, meus amigos judeus, isso vai acontecer. Vocês sempre foram o alvo mais fácil e vulnerável para eles. Islamistas no Reino Unido, após o comício de Tommy Robinson, eles estão dizendo, em vez de atacar o cristianismo, porque a maioria dos participantes daquele comício eram cristãos, eles estavam cantando hinos cristãos, estavam cantando músicas cristãs e todo tipo de coisa cristã estava acontecendo naquele comício. Mas sabe de uma coisa? Sabe como os islamistas estão respondendo? Eles estão dizendo: imagine se fizéssemos isso contra os judeus. Imagine se disséssemos isso sobre os judeus. O que os judeus têm a ver com isso? Eles sabem que não tem relação, mas eles sabem que esse é o alvo mais fácil. Então, meus queridos amigos e amigas judeus, por favor, fiquem atentos a isso. Os islamistas eles sempre vão mirar em vocês primeiro. E então eles também vão mirar em mim, nos ex-muçulmanos, porque nós somos os piores dos piores. Nós somos os piores traidores. E é por isso que eles dizem que, veja, o profeta Maomé sabia disso, por isso ele prescreveu a pena de morte para apóstatas como eu. Então, judeus, eu e pessoas como eu, ex-muçulmanos apóstatas, nós seremos os principais alvos deles, certo? Então preste ainda mais atenção a isso. Mas em uma escala maior, a intenção deles é dominar o mundo ocidental. Eles querem ver a queda da civilização ocidental. Você, como ocidental, não entende o quanto eles têm desprezo pelo Ocidente? Para cada problema, eles culpam o Ocidente. Se as ruas do Paquistão estão sujas e não conseguem limpá-las,
culpam os Estados Unidos. Não libertam a Caxemira porque acreditam que ela pertence ao Paquistão. Eles culpam os Estados Unidos por isso. Israel não sumiu. Eles culpam os Estados Unidos e o Ocidente por isso. Tudo. Eles não têm eletricidade nem conseguem alimentar sua população e culpam o Ocidente por isso. Mesmo vindo individualmente, as vidas deles mudam. Você esperaria que eles começassem a pensar como eu, tipo, ei, cara, por que que eu deveria ser leal ao meu país de origem, que, me desculpe dizer, é um buraco? Eu gosto de ir lá ver amigos e família, mas não serei leal àquele lugar, nem vou dedicar minha lealdade a isso. Colocar o Paquistão acima da minha lealdade pela Austrália ou pelos Estados Unidos, onde quer que você more, você pensaria que é assim que eles pensariam. Você imaginaria isso, mas não é assim que eles pensam. Algo sobre o cérebro humano. Desculpe, não sei. Estou percebendo isso, inclusive entre indianos. Sim, algumas culturas se integram e assimilam melhor que outras. Os indianos, especialmente de segunda e terceira gerações, têm se destacado nisso. Mas, novamente, eu acho que existe uma classe crescente de indianos de esquerda, marxistas, que também culpam o Ocidente por tudo no passado. Por exemplo, o colonialismo, certo? Isso aconteceu há 80 anos. Vocês estão livres há 80 a 85 anos. Vamos lá, façam o seu melhor. Mas não, também existe uma classe emergente de indianos que odeia o Ocidente. Mas eu tenho expectativas muito maiores para a comunidade indiana do que para os muçulmanos. Os muçulmanos, eles simplesmente odeiam o Ocidente. Eles realmente querem subjugar o Ocidente violentamente, segundo eles mesmos. Não entendo por que ainda importamos eles e nossos políticos continuam bajulando. Talvez seja por isso mesmo. Ouça esse palhaço dizendo que integração não é necessária. Imigração significa que as pessoas que vêm para a Austrália querem fazer parte do país. É isso que desejam. Nunca aceitei o termo assimilação. Eu não quero que as pessoas percam quem elas são. A palavra integração é uma que tem sido usada como parte do diálogo multicultural há muito tempo. E é isso mesmo. Nós queremos as pessoas pelo que elas são. Nunca concordei com esse conceito de caldeirão, em que toda a sua identidade deve ser dissolvida. Sua identidade deve ser dissolvida, não importa. É por isso que eles estão mantendo sua identidade islâmica, e a missão deles é estabelecer a Sharia em todo o mundo. E morte por 1000 cortes. É isso que eles estão fazendo. Eu entendo como a mente deles funciona. Se você acredita, se já leu o Alcorão, se já entendeu toda a doutrina do Islã, se você entendeu o caráter de Maomé, você entenderia por que eles estão fazendo isso. Você entenderia isso. Essas pessoas que abriram nossos países não têm conhecimento sobre o Islã. E é a arrogância, a soberba e a recusa deles em entender com o que estão lidando, que é o principal problema. De qualquer forma, a maré está virando, pessoal. Há uma onda massiva de patriotismo, né? Uma nova identidade de patriotas ocidentais está surgindo. Temos que unir nossas forças. Temos que unir o Ocidente, como Tommy Robinson disse, não é só unir o reino, mas o Ocidente.